Primeiramente, boa noite, né? Queria agradecer o convite do Meetup Araras, em São Paulo, o Meetup. Isso, Araras, São Paulo. Show de bola. Agradecer o convite aí, né? E a gente vai falar um pouco sobre aplicações modernas utilizando PHP, tá? Então, primeiramente, a gente vai se apresentar, né? Me chamo Anderson Castro, tá? Para quem não conhece. Hoje sou Zen Certified P2P Engineer para a versão 5.5 do PHP. Atuo diretamente com desenvolvimento web, tá? Com PHP, HTML, CSS em geral, JavaScript. Participo ativamente também de algumas comunidades, né? Como GDG São Luís, PHP Maranhão, tá? E hoje, basicamente, a gente tem uma escola online de cursos, que é a Code Experts Learning. Então, a gente tem curso aí de PHP e outros assuntos em gerais envolvendo o mundo web também, tá? Então, basicamente, eu trabalho com PHP desde 2007 e ao longo desse tempo a gente vem desbravando essa linguagem para a criação de aplicativos, né? Aplicações web. E é isso que eu vim mostrar hoje para vocês, né? A evolução do PHP diretamente e o impacto que ela causa nas nossas aplicações hoje, tá? Aí você me pergunta, PHP moderno? Então, o assunto PHP moderno hoje, basicamente, o que eu quero abordar nessa questão é como a linguagem evoluiu e como está o ecossistema, tá? O ecossistema mais ligado à interoperabilidade de aplicações, tá certo? Então, a gente vai seguir por essa linha. Sobre o PHP moderno, como muitos palestrantes falam hoje, a gente basicamente, eu posso indicar 2 vídeos que falam sobre toda a stack do que está envolvendo o PHP. Inclusive, tem até um livro que a Novatec traduziu aqui no Brasil, que é o PHP moderno, tá? Então, você vai encontrar diversos assuntos nesses livros, inclusive nessas 2 palestras, que ao final da nossa apresentação, eu vou te mostrar um pouco, tá certo? A gente, como comentei, a gente vem aí de uma evolução do PHP. A gente sabe que ele foi construído como um conjunto de scripts bem focados, tá? Pelo Rasmus Lerdorf. E com o tempo teve alguns incrementos do Ziv e do End Gutmann e Ziv Zuras, que trazem o nome Zend, né? Que é a empresa por trás do PHP. Eles trouxeram algumas melhorias para a linguagem, trazendo toda a estrutura de uma linguagem para o PHP, que antes era apenas um conjunto de scripts, tá? Evidentemente que eu estou resumindo a história. E desde então o PHP vem evoluindo bastante, tá? No 4 começou a ter o suporte à orientação a objetos, ainda não tão maturo, ainda não tão interessante, mas já tinha, tá? Mas no PHP 5, basicamente no PHP 5.3, a gente começou a ter uma evolução muito forte, muito grande, focada em orientação a objetos, tá? E a linguagem começou a, de fato, ter uma cara mais robusta, começou a entrar na briga enterprise, tá certo? Com padrões, etc. E o PHP 5.3, ele é eu acho que eu posso até dizer que ele é um divisor de águas nesse sentido, porque ele traz diversos features. Evidentemente que eu não listei todas aqui, mas namespaces vai ser um assunto que a gente vai ver na prática mais à frente, e ele foi incorporado a partir da versão 5.3, tá? Abaixo eu deixo os links das mudanças, de como você pode ver o que foi incrementado nessa versão, tá? E do 5.3 a gente vem evoluindo, né, passando pelo 5.4 com o incremento de traits, built-in server, né, você pode
fazer testes com o servidor embutido do próprio PHP, tá? Aí passamos pelo PHP 5.5 com password hash, generators, constant expressions, né? Você pode texto com variadic functions, aquela anotaçãozinha que você coloca um parâmetro antecedido por 3 pontos e ele acaba recebendo você pode passar 3 parâmetros, digamos assim, e ele vai entender esses 3 parâmetros, colocar num array e você pode manipular da forma que você achar melhor, tá? Então você tem todos esses incrementos aí, PHP 5.5, PHP 5.6, tá? Os links estão aqui abaixo também, para você dar uma olhadinha no que foi incrementado a mais nessa questão. É bom que você, sempre que possível, dê uma lida nesses documentos de migração, porque eles focam tanto no que vai ser depreciado, quanto nas novas funções diretamente da linguagem e também nos novos incrementos que dada a versão da linguagem, vai ter ali para a gente, tá certo? Dentro dessa transição, houve, né, do PHP 5.6, houve muita especulação a respeito de uma versão 6, né? E, inclusive, tem até uma brincadeira que o pessoal, acho que lançou até uma camisa falando do PHP 6 Certification, né? E, na verdade, quando a gente pular o slide aqui, a gente vai perceber que não existiu uma versão 6 do PHP, né? Justamente por essa especulação, resumindo, a linguagem passou por as várias RF6 entre a 5.6 para a próxima versão, ela passou por muitos acréscimos, e como houve tanta especulação em cima do 6 e a linguagem acabou recebendo muita feature, eles acabaram pulando para a versão 7, né? Então hoje a gente tem um PHP realmente muito mais rápido na versão 7, tá certo? 7.0, 7.1, a 7.2 que está por vir. O PHP ganhou um gap absurdo de performance na versão 7. Se você hoje ainda não utiliza a versão 7 do PHP, migre o mais rápido possível, tá? Ele trouxe aí vários incrementos à linguagem, como scala types, return types, né? E alguns operadores, alguns incrementos que antes o PHP ele não tinha, como, por exemplo, a questão da tipagem, né? Que era uma tipagem fraca e dinâmica, tá? Fraca em que sentido, Anderson? Fraca no sentido de uma variável, por exemplo, que recebe um valor do tipo inteiro, pode ser que ela chegue no final do meu script tendo um valor string, digamos assim, tá? E o dinâmico é que ele faz o cast baseado no valor, tá? Então, se eu atribuo uma string para aquela variável vai ser do tipo string e assim por diante. No PHP 7, você pode definir melhor essa questão, tá? De tipagem, retorno de tipos numa função, num método e assim por diante, tá? Então você consegue utilizar um modo mais restrito com respeito à tipagem forte, tá? E assim ter uma linguagem muito mais robusta, até mais focada realmente em segurança quando a gente diz em respeito à programação em si, a codar, né? Basicamente, eu tenho nesse link aqui alguns vídeos do que foi incrementado na versão 7 do PHP, você pode assistir e baixar as aulas também tranquilamente, tá? É importante que se você ainda não viu o PHP 7, veja hoje, dê uma parada, dê uma estudada. Se possível, se você tem aplicações e você pode fazer essa migração de versão, faça logo, porque realmente o PHP 7 ele veio para trazer uma versão muito mais profissional da linguagem, tá? Agora, já que a gente passou pelas versões de forma bem corrida até, a gente tem um caminho a percorrer desde essa versão 5.3 para cá, tá? Falando sobre o nosso ecossistema, o ecossistema que ronda a linguagem, tá? Bem mais focado em comunidades diretamente envolvidas no desenvolvimento do próprio PHP, tá? Nasceu
de algumas necessidades de interoperabilidade o grupo chamado de PHP-Fig, tá? O PHP-Fig, ele é representado por vários desenvolvedores que estão à frente de muitos projetos grandes, como frameworks e assim por diante, tá? Buscando, de fato, como comentei, a interoperabilidade entre aplicações PHP, tá? Então, essa interoperabilidade, ela tende a trazer um pensamento mais de componentes, tá? Um pensamento mais de padrões, tá? E assim por diante. Você vai perceber que esse grupo acabou criando uma série de padrões que a gente chama hoje de PSRs, tá certo? É obrigado seguir isso? Meu código vai quebrar por não seguir até? Não é obrigado, e o teu código também não vai quebrar se você não seguir. Mas, cara, se eu posso te deixar uma recomendação sobre o PHP-Fig e as PSRs, siga sempre que possível as PSRs, tá? A maioria, como eu falei, dos representantes de framework, eles apoiam essa ideia, tá? Tanto que criaram um grupo, inclusive as indicações de PSRs, as propostas de PSRs, elas já são incrementadas nos próprios frameworks, tá? O que isso nos leva a pensar, né? A gente vai ter o quê? Falando de desenvolvimento, falando de open source, falando de contribuição com código, a gente vai ter um código, se seguir as PSRs que estão aceitas hoje, a gente vai ter um código muito mais fácil de receber contribuições, a gente vai ter um código interoperável, porque se ele segue uma interface proposta pelo FIG, vai ser muito tranquilo de você implementar em qualquer outro ponto, de qualquer outra aplicação, tá? E assim por diante. Então, se você não conhecia as PSRs, eu recomendo fortemente que você dê uma lida em cada PSR, as aceitas, as que estão em votação, estão em rascunho, assim por diante, tá? Realmente, isso trouxe um poder muito grande para a comunidade. Se você pensar que os desenvolvedores dos frameworks estão pensando nessa interoperabilidade, a gente vai começar a entender melhor essa parte das aplicações modernas, tá? Que dantes a gente tinha, por exemplo, no mundo dos frameworks, né? A gente tinha um framework full stack, que traz vários componentes prontos para a gente, no caso, aqueles que a gente utiliza mais, como, por exemplo, autenticação, transações com banco e assim por diante. Você já tem um full stack framework ali pronto para você, uma estrutura pronta, uma arquitetura pronta ali. Você hoje, quando vê algumas tecnologias desse ecossistema e algumas propostas de padrões, você vai perceber que o que nós estamos buscando é basicamente desplugar, por exemplo, um componente de autenticação de uma aplicação e passar para outra sem ter muitos problemas, sem ter muitas dificuldades de integrar esse componente em outra aplicação, tá? Isso só é possível, evidentemente, se a gente tem uma interface única, se a gente tem um padrão. Se a gente não segue o padrão, vai virar uma bagunça, nada vai funcionar, você vai passar noites e noites tentando integrar uma lib de terceiro no seu projeto, não vai conseguir, tá? E a gente sabe que no passado, né, a gente já fez muito trabalho nesse sentido. Era uma complicação integrar, por exemplo, um exemplo aqui bem alto, um componente de um cake PHP, por exemplo, num Zend 1, na época, né? Então, tinha uma dificuldade. Então, é bom que você pense sempre nesses padrões, você siga as PSRs, porque eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Então, a gente tem PSR para autoload de classes, a gente tem PSR para interface de logs, HTTP middlewares, tá? Muito importante você dar uma lida também, e assim por diante, tá? Então, recomendo fortemente que vocês visitem o site PHP-Fig e as PSRs também, para que você possa estar por dentro desse ecossistema, tá certo? Comentei bastante também sobre essa parte de componentes, tá? Comentei bastante sobre essa interoperabilidade entre frameworks e entre aplicações. E a gente, nesse cenário também, nasceu uma ferramenta chamada de Composer, tá? Mas que diabos é o Composer, né? Para quem não conhece, evidentemente.
O Compose ele é um gerenciador de pacotes para aplicações PHP, tá? Então, você consegue, por exemplo, eu tenho um app hoje e eu preciso de um client HTTP para me fazer uma requisição para uma API externa e iterar em cima desses dados, tá? No trabalho antigo, como comentei agora há pouco, até mostrei um pouco desse cenário, você iria fazer o quê? Se você não quisesse codar um client, né, que ia dar bastante trabalho nesse sentido, você iria buscar em algum repositório de código, que na época acho que tinha o Google Codes e alguns outros, e você ia fazer o quê? Você ia basicamente baixar um zip, digamos assim, e descompactar na sua aplicação, tentar integrar ele ali de alguma forma, pode ser que ele não daria certo, etc. Tá? O Composer basicamente vai fazer esse processo para ti de forma automatizada. Então, quando eu instalo um pacote, por exemplo, de um HTTP client, a exemplo Guzzle, o que o Composer vai fazer? Ele vai no repositório chamado de pacasgist, tá? pacasgist.org, que é onde ele especifica todos os pacotes e os links de onde ele vai puxar o pacote para baixar para a aplicação, e ele vai fazer esse download automaticamente. Se porventura esse pacote precisa de pacote de terceiros, o Composer, segundo um arquivo de configuração desse pacote, ele vai também baixar esses pacotes que estão ligados a esse principal que você quer instalar. Tá? Então você não tem essa preocupação. O Composer também ele gerencia um autoload, ele gera um autoload dos pacotes baixados, tá? A gente vai ver mais à frente sobre essa questão também na mão na massa. E ele baixa, instala, gera esse autoload, você pode mapear suas classes também dentro desse autoload, tá? E você vai ter aí essa facilidade, né? Então você, uma vez feita toda essa instalação automática com o Composer, você só resta o quê? Ler a documentação do pacote e utilizar ele na sua aplicação, tá? Então o Composer, ele veio muito para simplificar essa questão. Aí você começa também, a gente volta a pensar na questão dos componentes, que eu já falei bastante aqui essa palavra, né? À medida que você pensa que eu posso instalar, por exemplo, precisei de um HTTP client, eu instalo um pacote Guzzle, tá? Eu pensei em um pacote HTTP que gerencia algumas requisições e respostas diretamente que chega na minha aplicação. Eu posso baixar, por exemplo, o Symfony HTTP Foundation. E você começa a perceber que a gente vai ter vários micropacotes ali, ou pacotes que, se nós juntarmos alguns em determinadas áreas, por exemplo, eu pego aqui o HTTP Foundation do Symfony, pego ali o Eloquent do Laravel, né, que é o pacote Illuminate, e vou integrando tudo isso, a gente vai ter, no fim das contas, uma aplicação basicamente próxima de um framework. Evidentemente que eu preciso da minha regra de negócio no meio disso, mas você vai perceber que essa interligação, essa interoperabilidade também é possível utilizando o Composer, porque o Composer ele acaba trazendo uma interface única de plug de vários pacotes, tá? Então você tem essa facilidade imensa com o Composer, tá? E voltando àquela questão do full stack, se a gente começar a olhar melhor esse cenário, a gente vai perceber que, e a gente já vê, tá? A gente já vê esse cenário hoje acontecendo, que é o quê? É um full stack ser composto de vários componentes, tá? Eu acho que eu não posso estar enganado, mas um dos melhores exemplos de componentização hoje, eu imagino que seja o Symfony, tá? Então você tem pacotes do Symfony, componentes do Symfony em diversos frameworks do mercado, tá certo? Então você vai ver um full stack formado por componentes. Eu posso usar componentes isolados, evidentemente que precisa de alguma configuração ali, dependendo do componente, mas eu não preciso necessariamente baixar aquele full stack todo. Com o Composer, eu posso baixar só uma parte daquele proposto full stack, por exemplo, só a parte de security e autenticação ali, para a minha aplicação,
sem necessariamente precisar baixar o framework todo, como comentei, tá? E você percebe que o Compose ele vai simplificar bastante essa questão, tá? E esses full stacks, dantes full stacks inteiros, eles vão ser componentizados e vão acabar trazendo um conceito de microframework que já existe no mercado. A gente tem diversos microframeworks hoje. O Silex é um exemplo, o Lumen do Laravel é um exemplo, tá? Então, microframeworks focados em determinado ponto, por exemplo, rotas, por exemplo, um só para autenticação, tá? Então, esse cenário de hoje, você pensa muito mais em componentes do que necessariamente uma aplicação com um full stack, digamos assim, ou um monolito, né? Vamos dizer assim também. Então, o meu foco do PHP moderno hoje é mais te mostrar essa questão de como você pode criar uma estrutura de uma aplicação, instalar os pacotes com Composer, mapear a sua aplicação, tá? Falar um pouco sobre namespace, essas questões, para que você possa também, tendo esses conhecimentos, partir para se aprofundar mais e mais e ver que o PHP, de fato, como muita gente dizia, PHP é a linguagem de sobrinho, tá? Digamos que pode até ser pela facilidade de utilização, mas se você quiser pegar uma parte robusta e mais, digamos assim, profissional da linguagem, ela já tem todo esse ecossistema pronto para você. Todos os conceitos de uma linguagem enterprise, o PHP basicamente já implementa hoje, tá? Então, mais uma dica, o Compose, se você não conhece, se você ainda não utiliza, por favor, tire um tempinho, vá lá no site getcomposer.org, dê uma lida nesse cara e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante aí no desenvolvimento da tua aplicação, tá? Então, falado todos esses conceitos, né, eu quero mostrar um pouco desse setup dessa aplicação PHP para vocês, tá certo? Eu já deixo aqui o link onde eu vou salvar esses códigos, tá? Que tá lá no nosso GitHub da Code Experts Learning, no repositório app PHP Araras Dev, tá certo? Então, eu vou rapidamente aqui iniciar meu terminal. Aí vocês me deem um feedback aí se tá bom a visualização aí da tela, tá? A tela está toda preta, tá meio estranha pra ver. É porque tá iniciando aqui, tá um pouco lento. Melhor aí. Agora sim. Então, eu tenho aqui, deixa eu só colocar ele aqui em tela cheia, tá? Então eu tenho o meu terminal aqui, tá certo? E um carinha que eu falei bastante, deixa eu só diminuir um pouco aqui pra gente ver a escrita melhor. Então, um carinha que eu falei bastante foi o Composer, tá? Se você hoje ainda não conhece o Composer, instalar o Composer é bem tranquilo. O próprio Windows também já tem um executável para ele, tá? Na própria documentação, na parte do Get Started, você vai encontrar um link para um Composer Setup, um executável. Você só vai precisar indicar aonde está o seu PHP, tá? Da sua máquina, e o restante ele configura tudo para você e vai colocar o comando Composer no seu terminal, tá certo? No caso do Windows, o Command Prompt. Aqui no meu caso, e também em todos os sistemas Unix-like, o OS X é um Unix-like, você pode utilizar o curl. De repente o curl pode não estar na sua máquina, então você usa o seu gerenciador, o seu repositório aí, seu gerenciador de pacotes, para instalar o curl e depois você vai executar esse comando aqui, tá? Então, curl -s minúsculo S maiúsculo, https://getcomposer.org/installer pipe php, tá? Digitei aqui errado o nome, né?
getcomposer.org. Tá? E ele vai baixar um executável PHP chamado de composer.far. Tá? Então, se nós formos ver aqui a minha aplicação, a gente já tem aqui um composer.far. Se você quiser tornar essa instalação de forma global, você não quer toda vez ter que baixar o Composer para cada aplicação, você pode mover para a sua pasta de binários do usuário corrente. Então, por exemplo, você, evidentemente que dependendo do sistema, você vai precisar de um sudo, você move para usr local /bin, e eu não vou chamar mais de composer.far, vou chamar só de composer, tá? Esse composer.far que a gente baixou, a gente vai mover para essa parte de binários do usuário corrente, tá certo? Como eu já tenho ele aqui, após feito esse comando aqui, esse sudo mv, você vai ter acesso ao composer na sua linha de comando, tá certo? Então, uma vez digitado o comando composer, ele tem que exibir a lista de comandos que ele disponibiliza para você, tá? Então, basicamente, ele tem que dar esse resultado aí para você, tá certo? Então, isso aqui também acaba funcionando como um helper, tá? Então, você digita apenas composer, você vai ter acesso aos comandos e um descritivo de cada comando, tá certo? Então, não tem muito mistério. Então, isso, eu vou utilizar aqui o Visual Studio Code só para a gente começar a criar algo aqui, para a gente entender melhor como é que está o start de uma aplicação moderna com PHP, tá certo? Então, como vocês podem ver aí, imagino que a gente tem um composer.far, a gente tem um readme aqui que é do próprio nosso próprio repositório. Então, eu vou só rapidamente deixa eu aumentar somente a fonte aqui rapidamente, tá? Só do editor de código. Coloquei o tamanho 20 aqui, acho que dá pra ver aí, cara, o editor. Tá legal, tá legal. Tá tranquilo? Tá. Então, pessoal, outro ponto importante é que se você não está acostumado a utilizar o terminal, seu command prompt, sei que o command prompt do Windows não é um dos melhores, digamos assim, você tem que se acostumar bastante hoje a utilizar esse carinha, tá? O terminal ou command prompt, ou se você tem um Git na sua máquina, você tem acesso ao Git Bash, que traz algumas emulações de comandos Linux, tá? Então tem um PowerShell também no Windows, e é importante que você se acostume a utilizar o terminal, porque dentre várias coisas ele vai te trazer uma automação muito interessante nesse sentido, tá? Então, é bom que você comece a dar uma olhadinha também no seu terminal, de forma a ele te ajudar no seu desenvolvimento, tá? Então, feito isso, eu vou rapidamente aqui criar uma estrutura básica. Eu vou colocar os nossos códigos na parte src, tá? Vou criar aqui uma pasta public, pasta fora. Então, criar aqui uma pasta public, mesmo nível de src, e vou rapidamente também criar aqui um arquivo chamado de index.php, tá? Rapidamente aqui fazer um php info, só para a gente ter alguma coisa aqui nesse carinha, tá? E você lembra lá que eu comentei do PHP, o built-in server do PHP, tá? Então, a partir da versão 5.4, você tem um servidor embutido na linguagem, tá? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem um ponto importante para utilizar o terminal, tá? Então, eu posso, a priori, não preciso instalar toda aquela stack MAMP, né? O AMP, XAMPP, que a gente conhece.
para testar nossas aplicações. Por quê? Porque o PHP por si só já tem o built-in server. Mais um adendo. Esse carinha, pessoal, não serve para colocar aplicações em produção, tá? Então, se você for colocar em produção, você tem uma Apache, você tem um Nginx, tá? Então, o PHP built-in server é mais para você testar enquanto está desenvolvendo e também, quem sabe, para uma apresentação como eu estou fazendo aqui agora, tá? Então, como é que eu chamo esse cara? Eu passo aqui a flag "-s" maiúsculo, vou apontar aqui para o meu localhost na porta 3030 e vou direcionar minhas requisições para dentro da pasta public, que automaticamente vai cair no meu index, tá? Feito isso, eu dou um enter, tá? E a gente vai perceber que ele iniciou aqui o nosso built-in server, tá? Enquanto o server está ligado, você tem também alguns logs de acesso, inclusive de erros aqui nessa tela. Então, isso aqui também é uma facilidade aqui para você, tá? Eu vou rapidamente abrir aqui o nosso localhost 3030 e a gente tem aqui o nosso PHP Info trazendo a versão que eu estou utilizando no momento, que é o 7.1.6, tá? Tá. Tu já fez toda essa instalação, todo esse início de aplicação, mas ainda não vi o Compose, ainda não entendi muito bem o que tu quer fazer, tá? Então, pessoal, primeiramente, como eu comentei, eu vou rapidamente matar o meu servidor aqui por enquanto. Deixa eu só abrir ele em outra tela aqui. Então aqui em cima a gente vai utilizar aqui o nosso terminal para fazer alguns comandos do Compose e assim por diante, tá? Eu fiz aqui já o nosso start. Só que, por exemplo, eu quero instalar o microframework que me ajude só com a questão de rotas, tá? Então eu posso, como comentei, por exemplo, vir aqui no packagist.org, tá? E, por exemplo, digamos que eu sei que o Silex ele é focado em rotas. Você pode procurar por palavras-chave também. E eu tenho aqui basicamente o Silex. Então, o Silex, só para quem não sabe, ele é um microframework focado em rotas e tem algumas particularidades interessantes para um start rápido de uma aplicação, tá? Quando eu quiser buscar qualquer pacote, como eu comentei na parte do Composer, a gente pode vir aqui nesse site packagist.org e pesquisar por palavras-chave, ele vai listar geralmente o pacote mais baixado, tá? E acaba que traz uma prova social de que aquele pacote de fato é o melhor, digamos assim, tá? E também na listagem aqui, na single do pacote, ele traz um comando chamado de Composer Require, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar ele aqui na raiz do meu projeto. É provável que ele demore um pouco. Tá? Então, enquanto ele faz esse processo, o que ele vai fazer? Ele vai lá no Packagist, como eu comentei, ele vai buscar as informações desse pacote, o link para download dos códigos, tá? E ele vai começar o download para a gente. Enquanto ele faz isso, ele cria um arquivo chamado de Composer.json, que é um arquivo de configuração que, dentre outras configurações, ele define quais pacotes a minha aplicação utiliza, tá? Então, ele já baixou e instalou para a gente. E eu tenho aqui, ó, como comentei, o Composer.json. Esse Composer.json, ele traz, primeiramente, a priori, essa chave require. E esse require, tá, entre essas chaves, ele vai ser um set de pacotes que a minha aplicação utiliza. Para esse momento, eu tenho só o microframework Silex na versão 2.1, tá? Se tivesse mais pacotes, ele ia separar por vírgula, tá certo? Então, feito isso, com o Composer, você percebeu que eu não precisei em nenhum lugar baixar um zip ou ver como copia alguma coisa nesse sentido para ter
um micro framework focado em rotas, tá? O próprio Compose gerenciou isso para mim. Então, por que não ter essa facilidade, né, no seu desenvolvimento hoje de aplicações? Você vai perceber também, acho que deve dar para você dar uma olhadinha aí, o composer.lock. Esse composer.lock é um arquivo onde o Composer trava todas as versões baixadas. Então, por exemplo, se eu no meu Git, no meu versionamento, eu versionar esse cara, o Composer ele basicamente vai instalar no Composer Lock focados na sua versão, tá certo? Então, o Composer Lock é esse cara aí, né? O próprio nome já dá uma noção, né? O lock. Se eu der um Composer Update, dependendo da sintaxe das versões dos meus pacotes, ele pode atualizar esse Composer Lock com as versões baixadas e atualizadas, tá? Então, a gente tem esse Composer Lock. Geralmente, esse Composer FAR, quando a gente move ele para o nosso binário, né? Eu posso remover ele aqui porque ele não vai ser mais utilizado, porque eu já tenho, como comentei, o comando Composer aqui no meu terminal, tá? E a gente pode, por exemplo, chegar aqui e começar a nossa aplicação, basicamente, tá? Então, como eu comentei, a gente tem hoje o autoload, tá? Sistema de carregamento de classes, tá? Com lazy load e assim por diante, que você tem acesso tem uma configuração de autoload e você vai ter acesso, através dos namespaces e das importações desses namespaces, às classes e objetos que foram ou baixados pelo Composer ou da sua própria aplicação, disponíveis para a gente. Então, uma vez instalado um pacote com Composer, eu preciso o quê? Eu preciso fazer um require, tá? Então, vou voltar aqui um nível, vou pegar a pasta vendor, vou pegar aqui a pasta autoload.php, tá? Feito isso, com o meu autoload carregado aqui, eu simplesmente vou precisar importar os namespaces dos objetos que eu quero utilizar nesse momento. Como o foco não é o Silex em si, mas como a gente está usando ele para exemplificar, eu vou importar ele aqui, tá? Então, o nome do pacote Silex, eu vou importar a nossa classe Application, tá? Vou fazer aqui rapidamente um start rápido desse cara, vou instanciar essa classe, já vou fazer um dispatch aqui com o Silex, tá? Executando o método run, e vou fazer rapidamente uma definição de rota, que é a seguinte, deixa eu só minimizar esse menu. A minha rota raiz, eu quero que ele execute o que estiver nessa função anônima aqui, tá? Então, o quê? Eu vou dizer que só fazer um hello world aqui, tá? Feito isso, eu posso voltar aqui no meu browser. Se der um erro, a gente corrige junto, mas a gente tem aqui o nosso hello world que eu acabei de fazer utilizando o Silex, tá? Então, você percebe que como ele é focado em rotas, a gente tem definições e métodos para cada verbo HTTP, e a gente sabe que quando eu acesso uma URL diretamente, eu estou acessando utilizando o método GET, tá? Você percebe que eu não precisei implementar essa lógica das rotas, porque eu já tinha, digamos, um componente, um microframework pronto, que me poupou esse trabalho. Então, eu foco de fato, eu acho que esse é o grande ponto importante hoje de aplicações PHP, eu foco de fato no que é, digamos, importante, que é a minha regra de negócio, como o meu projeto, como minha aplicação tem que funcionar, tá? Devidamente testada, devidamente integrada e assim por diante, tá? Então você percebe que a gente tem essa facilidade, tá? Tá, mas beleza, eu tenho a minha aplicação e eu quero fazer uso dos meus objetos das minhas classes, tá? Calma um pouco que a gente já vai chegar. Eu só quero te fazer mais uma demonstração referente ao Composer, tá? Que é o quê? Dentro da pasta venda, você vai perceber que ela apareceu aqui misteriosamente, claro, né? O Composer criou pra gente. A gente vai ter as aplicações de terceiros, tá?
Então é importante, pessoal, que você não mexa em nada dessa pasta, tá? Por quê? Porque uma vez que ela não vai ser versionada, é provável que eu não tenha ela em outros... Quando um meu parceiro de desenvolvimento instalar essa minha aplicação, ele vai executar o Composer install para baixar o que está definido no Composer JSON. E só ali a pasta venda vai existir. Então, se você na sua máquina alterou alguma classe dessa na sua máquina, você teria que o quê? Você teria que replicar o vendor para esse usuário. E isso não é interessante. Aí você pensa, mas a gente está no mesmo desenvolvimento, mesmo time. Beleza, mas e aí? Quando você fizer o upgrade de versões, você vai ter que fazer esse processo trabalhoso de novo, tá? Então, por favor, não mexa na pasta venda, tá? Deixe ela ali com as aplicações de terceiros, como ela é instalada com Composer, gerenciada somente por ele, tá? Então, só para você entender, a gente tem o nosso autoload, que foi o carinha que eu incluí aqui na nossa aplicação. Essa constante de me traz o diretório atual, por isso que o diretório atual desse arquivo, o index, por isso que eu vou ter um nível para acessar a pasta venda, tá? Então, a gente tem a pasta Composer. Você vai perceber que tem vários arquivos autoload aqui. Dê uma lidinha na documentação para você entender bem cada um. Esse autoload PSR4 aqui, você vai entender daqui a pouco por que eu estou mexendo nele, abrindo só esse arquivo. Mas você vai perceber que as aplicações instaladas, que a gente, no caso, instalou o Silex aqui, você vai perceber que ele mapeou tanto os pacotes que o Silex utiliza, tá, como o próprio Silex. Tá? Você percebe que leva o nome PSR, né, PSR4. PSR4 é um daqueles padrões que eu comentei e que tem a ver com o carregamento de classe. Então, uma vez que você tem uma interface única ou proposta, né, e única, evidentemente, para um carregamento de classe, fica muito mais fácil de você ter acesso diretamente a qualquer aplicação que siga esse padrão. Então, se a sua aplicação não utiliza o Composer, mas você segue a PSR de autoload, que hoje é a 4, já foi 0 um dia, você vai ter certeza que baixando um pacote manualmente, mas instalando na sua aplicação e seguindo o autoload padrão, que é a PSR4, eu tenho quase certeza que esse pacote vai ser instalado na sua aplicação sem muito problema. Mas ressalto que, se você tem o Composer à mão, por que não utilizar ele para fazer esse gerenciamento, né? Então, só para você entender. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse carinha novamente para você entender ele. Então, aqui está a pasta do Composer, o autoload e a pasta dos projetos baixados, né? Eu vou criar aqui, pessoal, dentro do SRC, que vai ser os códigos da minha aplicação, vou criar um novo diretório. Tá? Vou chamar ele de app. Eu vou criar só aqui dentro de app, eu vou criar só um arquivo chamado de shows.php, tá? Só uma coisa simples mesmo. E vou iniciar aqui um objeto. Deixa eu só minimizar esse menu. Tá? E vou chamar ele aqui de show. Vou definir aqui só um método setMessage, só para a gente fazer um teste. Então a gente tem um objeto aqui com um atributo e os seus getters e setters para esse atributo, tá? Coisa bem simples mesmo.
Suponhamos que esse é um objeto da nossa aplicação, tá? E eu tenho todo esse sistema de carregamento com o Composer, falei sobre questão de namespaces, etc, tá? E eu quero, de fato, integrar esse meu projeto, esses meus códigos, né, a essa arquitetura que a gente tem agora. Primeiramente, a gente tem os recursos lá do PHP 5.3, que é o namespace que eu comentei agora há pouco, tá? Dentre várias aplicações para namespace, a gente tem a questão de quebrar conflito entre classes. Então, você tem pacotes com nomes definidos e os objetos, as classes desse pacote, tá? Quando você tem o autoload, processo de autoload, a implementação do autoload, você vai perceber que o autoload ele vai interceptar esse namespace quando você utilizar ele, evidentemente, que é o que eu faço aqui no index, tá? Do namespace Silex, eu chamo a classe application, tá certo? Então, quando eu importo, o último participante, salvo algumas ressalvas, evidentemente, geralmente vai ser uma classe. Como que eu te provo isso? Se nós somos aqui em Vendor, Silex, src, a gente vai ter o quê? O namespace Silex, tá? E te falei que a última definição é uma classe. A gente vai ter a classe application aqui pra gente, tá? Então, quando você for utilizar, o último carinha dessa importação é uma classe. Mas quando eu for criar um namespace, pense em pacote. Então, eu vou pensar diretamente, tá? Na minha pasta acima, que é o quê? App. Então, o nome do meu pacote é app. Por que eu pensei na pasta acima? Agora eu vou voltar ao ponto que eu comecei, que é, quando eu penso em autoload, eu penso na regra, né, de carregamento. Então, o autoload, ele intercepta esse import, esse namespace, e ele, resumindo, ele traz essa estrutura para uma estrutura inteligível de diretórios até aquele arquivo. Então, é importante que você já até percebe aí que o nome do meu arquivo show, da minha classe show, segue o mesmo nome do arquivo, com a extensão PHP. Isso tudo para simplificar o meu processo de autoload, porque quando ele for interceptar, ele vai carregar esse arquivo na pasta específica com o prefixo que eu defini, que eu já vou mostrar para você. Você me pergunta assim, mas tu botou só app, mas eu percebo que app está dentro de src. Calma, a gente já vai entender por que eu não coloquei o src aqui na jogada, tá? Se eu tivesse uma pasta app e dentro um pacote úteis, por exemplo, dentro de uma pasta úteis, o meu namespace seria app/úteis, tá? E quando eu fosse chamar esse cara, aí sim ia chamar, por exemplo, a classe show, tá? Deixa eu corrigir aqui rapidamente. Só que, por exemplo, eu quero que, uma vez feita essa parte do namespace, eu ainda não tenho a integração da minha classe com minha aplicação, tá? Se a gente for aqui, ó, eu vou fazer aqui um use, tá? Então lembra aí, ó, app e a classe show, né? Então, por exemplo, rapidamente aqui, posso utilizar aqui um show, é igual a new, instanciar esse cara, então a gente vai testar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Tá? Então a gente vai ter um erro aqui. Qual o erro? A classe app show não foi encontrada. Tá, a gente já sabe disso. Agora eu vou fazer com que o Composer entenda essa minha classe. Então a gente vai aqui no arquivo de configuração, que é o Composer.json, e a gente vai criar uma nova chave aqui nessa configuração chamada de autoload. Tá?
Aqui eu passo qual tipo de autoload eu quero utilizar. Nesse momento eu vou utilizar o PSR4, certo? Vou definir o seguinte, eu vou dizer que o meu vendor name vai ser Code Experts, tá? Mapeado para a classe SRC, tá certo? Então, basicamente, essa é a minha definição para dizer que todos os meus códigos que estão na pasta SRC, eles vão ser mapeados e eu atribuo aqui um vendor name, tá? Que é o Code Experts. Geralmente, o vendor name leva o nome ou do desenvolvedor ou da empresa, tá? E depois os pacotes, o nome dos pacotes subsequentes, tá? Feito isso, eu vou testar de novo. Então, vamos testar. Tá, continuo com o mesmo erro. Eu fiz a definição, tá? Eu só dei uma escapada aqui no name, a gente precisa colocar a contrabarra e escapar ela para não dar erro, tá? Por isso que tem duas. Eu preciso agora ir aqui no meu terminal e fazer um composer dump, tá? Para quê? Para ele regerar o autoload, tá? Então, feito isso, ele regerou o autoload, eu vou testar novamente. Caramba, continua dando erro. Só que você vai perceber o seguinte, ó. Vê bem qual é a classe que ele está tentando carregar. app_show, tá? Se eu não colocar um vendor name, ele vai fazer o mapeamento da classe SRC. Você lembra que eu preciso fazer um dump novamente. E a gente vai ter aqui o nosso Hello World, tá? Vindo diretamente da nossa classe show, tá? Por quê? Porque agora eu não tenho mais um vendor name e automaticamente, como ele mapeou todas as pastas e objetos da classe SRC, por isso eu não boto SRC no namespace, ele já entendeu que app é o nosso diretório e show é a nossa classe, tá? Só que eu vou voltar aqui o vendor name, tá? E vou fazer um composer dump novamente. A gente vai obter o mesmo erro, tá? Só que, se você está acompanhando comigo, a gente precisa adicionar agora o vendor name na nossa classe, no nosso namespace para essa classe, tá? Deixa eu ver se eu digitei certo. Code Experts. Então, deixa eu ver aqui. Code Experts. Então, ó, basicamente ainda não está funcionando, mas a gente vai resolver juntos aqui. Eu só quero voltar aqui no meu Composer, lá naquele arquivo PSR4. Ele já está aqui mapeado para mim, tá? Code Experts, então ele já mapeou a pasta SRC. Se nós vermos essa variável basedir, ele vai pegar o quê? Vamos aqui de cima, né? Essa constante file, ela traz esse arquivo em questão. O dir name pega o diretório pai do que é passado. Então, o diretório pai de autoload _psr4.php vai ser composer. E, mais uma vez, ele pega o diretório pai do que é passado. Então, ele vai pegar o diretório pai de composer, que é o vendor. Então, ele tem o vendor D aqui. Então, como ele já tem uma estrutura que ele entende, ele sabe que, se ele voltar mais um nível, ele vai pegar a raiz do meu projeto, que é o base D, tá? Então, quando eu mapeio as minhas aplicações e eu especifico um vendor name, ele já adiciona aqui nessas configurações a minha pasta SRC, tá? Por isso, mais uma vez, que eu não preciso especificar ela no namespace, mas o vendor name sim, tá? Então, tá tudo certo. Eu não preciso fazer um composer dump novamente. Só que tá dando erro ainda, né? Eu mudei aqui, pessoal, no namespace do objeto, né? Da classe, mas não alterei na chamada. Então, a gente espera que isso resolva o problema, tá? E, de fato, resolveu, tá certo? Então, você percebe que a gente tem essa facilidade, tanto com questões de empacotar nossas aplicações, tá? Tudo, uma coisa leva a outra, tá?
Então, eu tenho um princípio de empacotamento, namespaces, tá? Eu já tenho essa questão de instalar componentes, tá? De forma mais fácil e simplificada na minha aplicação. O que me resta, dentro de todo esse aparato, é, de fato, focar na minha regra de negócio, tá certo? Que é os meus códigos que vão implementar aquilo que, por exemplo, o meu chefe espera, o meu cliente espera, e não necessariamente o que ele espera, mas algo que gere valor para ele. Quando a gente gera valor, a gente tem digamos, uma remuneração, um reconhecimento melhor e assim por diante, tá? E todo esse panorama de aplicações PHP, você vai perceber que o PHP deu uma guinada, deu um salto muito grande e realmente está brigando em um âmbito enterprise, tá? Espero, assim, que você, de fato, comece a utilizar o que foi proposto aqui. Sempre, se você está utilizando o PHP para desenvolvimento, sempre mantenha-se atualizado, que até um dos pontos importantes no próprio livro PHP Moderno, e até muita gente recomenda, participe de comunidades, né? O Araras Dev com certeza tem esse intuito de levar a programação para muitas pessoas através desses conteúdos. Então sempre esteja perto de comunidades, porque você com certeza vai aprender, vai crescer muito mais, até por estar perto de caras que sacam muito. Então você vai acabar querendo chegar naquele nível. O mínimo que você vai conseguir é ser melhor do que você está antes de estar na comunidade. Isso eu garanto para você, tá? Então, sempre que possível, procure uma comunidade local, interage com a galera, participe dos meetups, dos encontros, dos eventos, e agregue esse conhecimento dentro da sua linguagem, evidentemente. Cada linguagem tem seu grupo, tem seus encontros. Então, você vai sempre estar em contato com novidades, atualizações, e eu tenho certeza que isso vai impactar muito nas suas aplicações, nas suas entregas, no entendimento do negócio que você está desenvolvendo e assim por diante, tá? Geralmente, só para a gente resumir esse hands-on aqui, você vai encontrar mais uma pastinha aqui nesse caso. Geralmente você vai encontrar uma pastinha testes, que tem a ver com testes unitários, funcionais e assim por diante, de aceitação. Algumas pastas de configuração, algumas pastas de binários, por exemplo, tá? Então, hoje, se você for analisar, por exemplo, se a gente abrir aqui, ó, esse carinha, o Silex, né, que a gente está focando nele aqui, ó, você vai perceber aqui uma estrutura meio quase que semelhante, né? Salvo o public. Você vai ver que ele tem a pasta de testes, que ele implementa os testes unitários, de aceitação, com certeza. E você vai ter o SRC, que é a pasta, de fato, da regra de negócio para esse pacote, tá? Alguns arquivos de configuração do próprio PHP Unity, a licença para esse pacote, por ser open source, né? Então, você vai perceber uma semelhança. Então, tente seguir esses padrões, tá? Eu tenho certeza que se seu projeto for open source, ele vai receber muito mais contribuições, nem que seja feedbacks, se você estiver próximo desses padrões, tá? PSR1 e 2 para code style, né? PSR3 para interfaces de log, PSR4 autoload, PSR7 HTTP middleware, assim por diante, tá? Então, sempre esteja em contato com esses padrões, tá? Se eu não seguir, vai quebrar meu código? Não. Mas, cara, se eu puder deixar alguma mensagem hoje, se possível, siga as PSRs, porque eu tenho certeza que os seus códigos ficarão muito mais inteligíveis, tá? Do ponto de vista visual, do ponto de vista de integração, eles vão ficar muito mais interoperáveis. Se você precisar, novamente, né? Precisar de um pacotezinho de export, você utilizar de um Composer Install, você já tem o nome do pacote ali, você instala ele na sua aplicação,
você só vai utilizar, ler a documentação e utilizar, né? Então você tem essa facilidade hoje, tá? Então a gente caminha muito para a componentização, a gente já está, basicamente, né? Isso tende só a crescer mais e mais. O próprio Symfony já lançou um microkernel e você pode utilizar o Symfony como um microframework, tá? Então você vai olhar o próprio Zend Expressive, quando você faz um start de uma aplicação, você percebe que você consegue plugar componentes de terceiros. Por exemplo, se eu não quiser usar o mecanismo de view que ele vai me propor, eu posso, por exemplo, usar o Twig, que é um template engine de terceiro, dentro de um Zend Expressive, e isso eu defino no momento do start do projeto, tá? O Zend Expressive, ele é um microframework da Zend, tá? E você vai perceber que cada vez mais você vai ter esse cenário de plugar de terceiros diversas coisas que geralmente são comuns e repetecos, e você de fato vai focar no seu source, na sua regra de negócio, tá? Essa basicamente era a visão que eu queria dar para você. Espero que eu tenha atingido a sua expectativa, né? Então vou voltar aqui rapidamente para os slides. Tá, então, se você quiser continuar em contato com a linguagem, lá no nosso site, na parte lá do PHP 7, eu tenho algumas aulas sobre as atualizações do PHP 7 em relação às versões anteriores. A gente tem no nosso canal da Code Experts Learning alguns conteúdos sobre o Compose, um curso free também. A gente tem um canal Silex Casts, que tem diversos conteúdos sobre Silex, tá? A gente tem também, se você quiser aprender o Symfony, a gente tem o Symfony Essencial, free, tá? Symfony 3, a versão mais recente. Então você pode assistir também e conhecer esse framework que é largamente utilizado, inclusive os seus componentes compõem outros frameworks, tá? Então você pode acompanhar aí no Silex Casts ou no próprio canal da Code Experts Learning, que está ali no canal em destaque, tá certo? Então sempre esteja a par dessas atualizações, tá, pessoal? Se você não utiliza, novamente reforçando, o PHP 7, comece a implementar ele hoje. Se você tem esse poder no servidor, evidentemente que a sua aplicação tem que estar em conformidade. Tiveram algumas depreciações, inclusive aquelas partes do MySQL underline alguma coisa, né? MySQL Query, SelectDB, assim por diante, eles foram depreciados. Você pode instalar a parte, mas se foi depreciado é porque tem coisa melhor. O PDO é o próprio exemplo. Então, sempre se mantenha atualizado, tá? Até por questão de segurança também, tá? Então, a gente tem conteúdos free sobre Silex. Você pode encontrar aqui no nosso canal também o nosso e-book que eu falo sobre API com Silex também, então tudo free aí. E eu tenho conteúdo sobre Compose free também no canal da Code Experts Learning, tá? Sempre mantenha... dê uma olhadinha lá para você conhecer melhor esse carinha, tá? E eu deixei aqui também para o Araras Dev aí, durante uma semana. Se você quiser conhecer alguns dos nossos cursos, eu estou dando 50% de desconto. Você só precisa entrar em contato comigo, tá? Via o e-mail, que é o learning@codeexperts.com.br, ou me chamar diretamente no Telegram, me informar que você assistiu esse Hangout do Araras Dev, tá? E o meu username é Nando Castonetti. Então, t.me/Nando Castonetti vai levar no chat comigo, tá? Os nossos cursos online estão aqui abaixo. A gente tem curso de PHP iniciante, PHP orientado a objetos, Git, uma API com Silex e AngularJS 4 também, está em andamento as aulas. E essa semana a gente lançou também, se você quiser aprender aplicações híbridas com Ionic na versão 3, a gente tem um curso totalmente free na plataforma também, você pode fazer ele aí de onde você estiver, tá? Então, pessoal, dadas todas essas ressalvas, eu agradeço novamente o convite imensamente aqui e poder ter esse espaço para apresentar um pouco do PHP de como ele está hoje, tá certo? Antes da gente realmente ir para as perguntas, eu
comentei sobre 2 vídeos de PHP moderno. Então, no nosso canal da Code Expert Learning, a gente tem dois vídeos, tá, que foram feitos em Cellcasts, que são hangouts como esse da Araras Dev. São episódios quinzenais. Eu chamo o Aristo Passola, que é um grande amigo lá de Gramado. Ele falou um pouco sobre o PHP moderno, mais focado no ecossistema, na história e assim por diante, vale muito a pena. O meu brother também, o William Correia, no último episódio falou sobre também PHP moderno, mas mais focado em funcionalidades voltados à arquitetura, a determinados pacotes e assim por diante, mostrando que de fato o PHP tem coisas interessantes, tem coisas robustas e que você pode aprender tudo isso tranquilamente, tá? O William Correia é do comunidade PHP ZM, Zona da Mata, tá? Tem canal no Telegram também. Eu particularmente basta que você remova o meu username, coloque PHP Maranhão tudo junto sem acento, minúsculo. Você vai cair na comunidade PHP Maranhão, a gente está de braços abertos aí para receber vocês, tá? E dadas essas ressalvas, muito obrigado e vamos às dúvidas, né? Deixa eu voltar aqui. Cara, a única dúvida aqui é se você ia fazer uma aplicação online aí, na unha. Mas você só tava mostrando as funcionalidades, né? E as boas práticas. Isso. Basicamente, eu não... Deixa eu só fazer aqui uma... Basicamente, a gente não consegue criar uma aplicação, né? Mas o foco aqui era mais nessa parte desse start da aplicação, tá? Porque eu sei que tem muita gente que pode estar nos assistindo ou que vai assistir esse Hangout, pode estar começando uma aplicação até com APIs depreciadas do PHP, até de uma forma um pouco mais precária. A minha intenção aqui era mostrar que a gente tem esse ecossistema todo pronto, essa questão de que várias linguagens também estão implementando, que é a parte de gerenciamento de pacotes para aplicações, né? Então, o PHP não poderia ficar de fora dessa. E mostrar que realmente existe um mundo melhor para a linguagem até, né? E que ela, de fato, naquelas partes que eu falei das versões, é claro que eu não poderia ficar muito tempo em cada uma, por isso que eu deixei o link, você vai perceber que o PHP, a cada versão, ele tem esse intuito de sempre melhorar, tanto em quesito de funcionalidades voltadas à orientação a objetos, tá? O PHP é multiparadigma, então ele suporta outros paradigmas, mas quando a gente pensa um pouco assim, não frisando muito, mas quando a gente pensa necessariamente em enterprise, a gente acaba indo voltando os olhos para orientação a objeto, e o PHP está com um suporte muito interessante, inclusive a versão 7 trouxe diversas melhorias, né? E até não melhorias somente na parte da linguagem em si, mas no boost da linguagem, na velocidade em que ela está operando. Então, ela realmente trouxe um outro patamar, né, para a linguagem, a versão 7, tá? E nem ia dar tempo de fazer essa aplicação aqui, né? Quem sabe num próximo aí, a gente pode pensar em uma aplicação mais prática, não sei, algo mais prático no dia a dia. Tem outra aqui. Nanderson, podes falar um pouco sobre as novidades que estão chegando com a versão 7.2 do PHP? Tem alguma novidade aí? Cara, eu basicamente ainda não dei uma olhada, tá? Sendo bem sincero. Mas recentemente eu vi uma postagem no Medium, eu posso até mandar para você, tá? Para você que perguntou. Lucas. Sobre o que está, parece que vai sair em novembro, essa versão 7.2, se não estiver enganado. E eu posso mandar esse link para você, ou até a própria documentação, acho que você vai encontrar também, sobre essas mudanças. Eu, de fato, ainda não vi, tá? Estou até me devendo isso. Legal. Foi o Lucas que perguntou. E quem usa o PHP 4 igual lá
o meu grande serviço da prefeitura. O que você acha disso? O pessoal usa PHP 4 lá ainda, cara. É bonito isso? Cara, é um caso pra sentar e chorar, né? Né? Quando eu entrei lá, eu não sabia nada de PHP. Tive que aprender na marra o 4. Ai, que bonito. E é sem framework nada, tudo na unha. Né? Mas, cara, é tentar ir convencendo aqui e ali pra tentar mudar. Não sei como é que tá o monolito lá, o legado, né? Foda. Eu sei que vai ser bem complicado a migração, mas acho que isso a gente vai fazendo aos poucos, né? Evidentemente que a gente não vai, por exemplo, tem uma aplicação em produção que roda a versão 5.6, por exemplo, e eu não vou chegar hoje na doida a mudar a versão do servidor. Não, eu vou fazer um ambiente de teste, ver se a minha aplicação está comportando essa mudança e assim fazer alguns testes, etc., e integrar para a produção, tá? Então faça com calma as coisas. Inclusive para vocês aí da versão 4. Tá precisando ir pelo menos para 5, viu? Tá difícil. O ruim é que o sistema é grande pra caramba. Quero ver mudar aquilo. Até imagino, porque não... geralmente a gente já pensa logo que realmente tem um legado bem pesado aí, né? Quero ver quem vai pegar a bronca. Jogaram pra mim fazer lá, mas eu tô pensando. Falei, é muito café na cabeça aí. Vou ter que fazer um mapinha lá do sistema inteiro, ver como entender ele inteiro. Tá? Depois fazer em blocos, fazer em pedacinhos pequenos, pra depois juntar em tudo. Vamos ver. Um dia com coragem eu pego lá pra fazer. Um dia chega lá. Aliás, eu teria que aprender mais sobre PHP, ainda mais utilizando framework, assim, pra continuar com PHP. Então eu mudaria de tudo. Né? Cara, tu já tem noção básica, já utiliza, né? Então tu pode fazer nosso curso free de Symfony e entender melhor esse ecossistema de frameworks. Pode ser. Na plataforma tem um curso free de Symfony aí. Eu vi que você mostrou aí. Vou dar uma olhada aí depois. Mas legal. E o pessoal de Araras aí, e quem está assistindo o nosso Hangout tem 50%. Basta mandar um e-mail e falar comigo no Telegram também. Depois você me manda no e-mail esses links aí. Se quiser mandar a apresentação também, aí eu coloco na descrição do vídeo e mando o e-mail para todos os membros do grupo. Assim que eu chegar em casa eu te mando tudo, que eu ainda tô no trabalho. Trabalhando, cara? Pô, na hora de ir embora. Eu fiquei aqui só para transmitir, para não perder o horário. Legal. Então, ninguém mais fez pergunta. Obrigado, então, por vir aí, Anderson. E eu que agradeço. Compartilhar o conhecimento aí. Quando quiser, é só pedir. E quando tiver algum evento, eu posso te chamar também novamente. Um evento online. Então, sempre que pedir e precisar, é só chamar. Beleza, então? Vamos embora? Valeu, cara. Até mais. Falou, tchau. Hit the bar, I'm pouring up a shot, and then I wanna know